Pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho aqui e vou falar sobre o tabuleiro de Ouija, tá? Ele, por decorrência do filme O Exorcista e de muitos outros filmes, ele é muito marginalizado, digamos assim. Ele é visto como uma ferramenta do mal, como uma ferramenta que, como dizem, se tu procurar na internet ali, uma das definições que eu vi era abrir portas para demônios. Assim, de certa forma, o tabuleiro é como se fosse um telefone. Então, você está ligando para um local desconhecido e você não sabe quem vai atender, tá? Existem algumas regras ah, que tu teria que usar, tá, para conseguir fazer a utilização do tabuleiro de uma forma que não fosse te trazer nenhum malefício, digamos assim, certo? Mas da onde veio o tabuleiro? Qual que é a história real por trás disso, tá? Eu desde já digo que se você tem a opção de não usar, não usa. Vai usar para quê? Tá? Principalmente sozinho, tá? Essa é uma das regras e por que não a regra de ouro. Depois eu vou mostrar as regras para vocês. Eu vou estar citando elas aqui. E a regra de ouro é não usar sozinho, certo? Por quê? Você viu em filmes, você viu em relatos, você viu em livros, você viu na história real do Exorcista que realmente o rapaz, o Rob, digamos assim, na época, ele utilizou sozinho. E mesmo o tio dele explicando para ele: olha, eu vou te ensinar, mas tu não vai usar sozinho, certo? Ele foi contra os ensinamentos do tio ali, que explicou para ele que era espírita, tá? Que era médium na época, que tinha vindo a falecer. Então aconteceu tudo o que aconteceu por causa disso, tá? Ele se sentiu sozinho, utilizou o tabuleiro para tentar contato com o tio e desencadeou então uma série de eventos paranormais, incluindo, infelizmente, a possessão do próprio rapaz. Então, assim, o tabuleiro ele surgiu como resposta a uma necessidade mediúnica de conseguir se comunicar com o outro lado, tá? Existiam as mesas flutuantes, existiam as batidas, os ectoplasmas, existiam fotos, existiam diversas formas, mas nunca uma comunicação, detalhe naquela época, tá? Mas nunca uma comunicação direta em que você pudesse perguntar e conversar com a pessoa do outro lado, tá? Então o que, que foi feito? Foi criado os tabuleiros de fala, que eram o quê? Um alfabeto impresso, certo? Com a pergunta sim, com a pergunta não. E em cima, então, em cima ficava esta prancheta que deslizava, mostrando então as letras, onde fazia a junção delas, dava uma resposta, tá? Isso na época era chamado de talking boards, certo? Isso no século XIX. Foi popularizado por um empresário, Elijah Bond, que disse, pensa assim: poxa, olha que legal isso aí, quer saber? Vou transformar num brinquedo e vou botar para vender em tudo quanto é canto. E foi o que ele fez. Pegou, fez uma prancheta, colocou o alfabeto, certo? Botou em cima a pranchetinha que deslizava sobre as letras, e então fez o jogo Tabuleiro Ouija. Conta o folclore, tá, que esse Ouija, esse nome, teria sido tirado da palavra sim, a junção do alemão e do francês. O francês, no caso, ouvi, né, e o alemão, já. Daí saiu o nome Ouija. Se é verdade, olha, a gente não vai saber exatamente, tá? Mas tem um historiador, o Robert Munch, que diz que realmente foi isso, certo? Dá para pesquisar mais a fundo, tá? Ela ficou muito popular mesmo, na Primeira Guerra, tá? Entre 1914 e 1918, porque
que o pessoal perdeu muita gente, muito ente querido foi perdido nessas guerras, tá? Então, principalmente os católicos, eles, com a incerteza da morte e do que existia do outro lado, e se realmente existia por causa do espiritualismo, eles queriam respostas. Então eles começaram a comprar isso muito, 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 e começaram a usar. E nessa época, um investigador psíquico, tá, o Godfrey Humpert, ele lançou um livro que é bem legal, tem, se você procurar por aí na internet você vai achar também, para você ler, que é A Nova Magia Negra e a Verdadeira Tábua Ouija. Ele estava relacionando, então, o tabuleiro Ouija à magia negra, tá? Ele estava tentando fazer este relacionamento. Em 71, então, veio o livro, né, que foi baseado na história real de 49, aonde mostra o tabuleiro como o principal causador dos acontecimentos paranormais do rapaz que foi possuído, né? E com o passar dos anos, ele deixou de ser associado à comunicação e foi ligado mais ao ocultismo, tá? Hoje o pessoal condena o item dizendo que, apesar de popular, ele só traz maldades e que se tu usa ele, tu vai ser possuído, tá? Na questão científica, tá? Eles dizem que isso é explicado de uma forma bem simples, tá? Ele diz que o que acontece na hora do jogo ali, na hora da tábua, chama-se efeito ideomotor. É a influência da sugestão sobre o comportamento motor involuntário, tá? No próprio livro A Pseudociência e Paranormalidade, de 1988, do professor neurologista Terence Haynes, ele disse que a prancheta é guiada por exerções musculares inconscientes. A ilusão que o objeto está se movendo sozinho é geralmente extremamente poderosa, o suficiente para convencer a si mesmo e muitas pessoas que realmente há espíritos trabalhando, mas que não passa de movimentos motores involuntários. Bom, o que eu vou dizer? É a opinião dele, tá? Cada um vai ter a sua opinião, eu respeito. Até eu consegui este livro aqui, talvez eu deixe o link na descrição, tá? Para quem quiser ler. É bem interessante, mas ele é bem cético, tá? Ele é bem, tipo assim, isso moveu é por causa do vento. Então ele vai bem na questão científica da coisa, sabe? Houve uma batida, é por causa do cano antigo que está rangendo. Então nunca existe a paranormalidade dentro deste universo dele. Existe o acontecimento sobre fatos. Tá? Caiu no chão, foi porque passou o trem e tremeu a mesa. A mesa subiu, alguém empurrou com o pé, sabe? São coisas assim. Ele tenta desmistificar o que já existe em cima de acontecimentos do que pode acontecer mesmo. Batido no teto. Pode ser um rato, pode ser algo que caiu. Então ele tenta sempre buscar a lógica, tá? Como eu tinha falado antes, existem regras que regulamentam a utilização da tábua Ouija como um jogo, tá? Em 91, a empresa que lançou, em 90, 91, ele lançou o jogo e lançou as regras, tá? E é legal que essas regras, assim, de certa forma, se tu não tem um certo conhecimento sobre espiritualidade e tudo mais, tu fica um pouco assustado. E até tendo esse conhecimento, tu diz assim, poxa, o cara tá falando aqui que possivelmente possa dar merda, mas é legal, vou jogar. É mais ou menos assim que acontece, tá? Ele fez diversas regras, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, eu vou ler pra vocês o que ele estava colocando como regras para te conseguir fazer a utilização do tabuleiro Ouija, tá? Bom,
Ele começa assim. Primeira regra. O ideal é jogar em dupla, mas quanto mais pessoas no grupo, mais agitado será o jogo. A principal, a principal dica aqui é: nunca jogue sozinho ou no cemitério. É, foi aquilo que eu disse, né? A regra de ouro é não jogar sozinho, tá? Aí ele bota embaixo: de acordo com a cultura popular, a falta de companhia facilita que espíritos atormentem os jogadores e, desde o século XVI, a partir do século XVII, é superstição comum entender que cemitérios são frequentados por espíritos. Logo, não jogue em cemitérios. É, foi aquilo que a gente sempre disse: não jogue sozinho, certo? Porque realmente pode vir a acontecer certas coisas que tu não vai ter controle, tá? Aí, regra número 2. Antes de contratar os espíritos, é bom montar um clima para o jogo, o que inclui esperar anoitecer, apagar as luzes e acender as velas. Ó, só coisa boa. Super tranquilo, super light. Com certeza. Incensos. E para conversar com alguém em específico, tenha algumas relíquias da pessoa falecida, tá? Ele diz assim, a terceira regra, que uma das pessoas tem que ser o médium, que vai ser a porta-voz do grupo, que vai ser quem faz as perguntas, tá? Quarta regra, todos devem colocar o dedo indicador e médio na prancheta no início da partida. A mesma tem que estar localizada na letra G. Isso é por causa da cultura popular daquela época, mas não tem nenhuma explicação lógica, tá? Em alguns casos o pessoal simplesmente deixa ele no meio, certo? Aí eles continuam com as regras. Comece o diálogo de maneira simples, aumentando a complexidade das perguntas aos poucos. Algumas sugestões. Eles dão algumas sugestões, as coisas não vou repetir aqui, porque a princípio eu li aqui e todas elas são sugestões de invocação, então eu não vou fazê-lo aqui, certo? Não tem porquê, aquela coisa assim. Pode acontecer? Pode não acontecer nada, mas para que correr o risco, né? Eu tô a praticamente 1,5 m de 2 tábuas já que eu tenho ali guardada, que eu mandei fazer para mim, que são as minhas. Então não, né? Para quê? Vamos seguir falando as regras aqui, tá? Sexta regra: a forma padrão de encerrar é dizendo adeus. Ele deixa explicar aqui, mas pode rolar imprevistos. O jogo costuma atrair espíritos brincalhões ou que possuem moral pouco elevada. Se a prancheta passar pelos 4 cantos do tabuleiro, significa que é um espírito maligno. Pô, legal, né? Pelo menos ele está explicando. Ó, se passar pelos 4 cantos do tabuleiro, é um espírito maligno. Se a peça fizer um 8 sem parar, é sinal que o espírito maligno está no controle do tabuleiro. Ó, só coisa boa, né? Pra quê? Qual que é o próximo brinquedo? Um revólver carregado? Roleta russa? Seguindo, ó. Quando o espírito tem o comportamento estranho descrito na legenda anterior, deve-se presumir que ele pretende escapar do tabuleiro. Se isso acontecer, o principal risco é de jogadores serem atormentados por tempo indeterminado e a possessão. Mas apenas em casos extremos. Ou seja, apenas lá em 49, com o Hobbit de 13 anos, apenas com Emily Rose, enfim, e com qualquer outro filme que apareceu baseado em fato real, tá? Pode acontecer? Gente, assim, ó, pode. Pode não acontecer? Pode. Entendeu? Tanto sim como não. A gente só vai saber se tá ocorrendo na hora, tá? Ele disse assim, para prevenir, encerre o papo, vire o tabuleiro, de cabeça para baixo, conte de Z a A, ou de 9 a 0. Também tem aquele indício de que se o espírito não quer ir embora, você não pode tirar os dedos de cima, porque senão você estaria libertando-o da tábua em si.
Então até você conseguir fazer com que ele vá embora, você diga adeus, você vai embora e ele vai pro sim, ele não pode ser ahn, tirado, né? Assim como não pode ser tirado os dedos também de cima da tábua. Isso aí, esse tabuleiro, gente, há muito tempo atrás, o pessoal costumava fazer o jogo do copo. É que é a mesma coisa, é um alfabeto, é exatamente o tabuleiro, só que você botava o copo, os dedos em cima de um copo de cristal ali, transparente, enfim, e ele ia se mexendo, tá? Ah, houve relatos, tá? Não eu presenciei, mas eu não sei se de repente foi pressão do copo, sabe? Tudo é possível, tá? Nunca eu presenciei isso há anos atrás. Realmente o copo quebrou, tá? Porém, um efeito fácil de se fazer. Se tu tá com um copo que não é muito firme, se é um copo de cristal que ele é frágil, e você tem força nas mãos e tu exerce uma pressão para movimentar, ele tende a vir a quebrar, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas enfim, gente, isso que eu falei ali é sobre o tabuleiro, né? Ele nem sempre foi esse maldoso que nem a gente está acostumado a ver nos filmes, tá? Ele realmente, o princípio dele foi a comunicação com o outro lado, foi a dúvida, né, da época sobre a existência da espiritualidade, do espiritismo em si. Só que, como eu disse no início do vídeo, né, a gente nunca sabe quem é que está atendendo. Então, utilizar um tabuleiro sem ter o conhecimento necessário e sem ter a, a, a prática, tá? Porque eu vou chamar de prática, tá? Sem ter a habilidade, a prática de conduzir, tá? Porque tudo vai contar se você está calmo, certo? Vai contar se você consegue controlar a situação, certo? Tudo isso depende muito do seu nível de energia. Se você está com uma energia ruim, é claro que a possibilidade de dar alguma coisa ruim é maior, tá? Então tem todo um preparo antes. Depois de muito tempo estudando sobre isso, a gente entendeu. Existe um preparo, certo? Tu tem que estar preparado. Tu tem que estar com a tua paz de espírito elevada, certo? Você não vai fazer alguma coisa pensando, que droga, o dia hoje foi cansativo, aquela negatividade, tá? Porque isso realmente torna tudo mais difícil e atrai, de certa forma, uh, espíritos de, de obsessão, digamos assim, tá? É a mesma coisa que eu disse, mas tu nunca vai fazer, o médico não vai fazer uma operação, não comparando com o médico, não tem nada a ver, eu posso pegar qualquer profissão, vou dizer assim, um padeiro não vai fazer pão pensando em coisas ruins que ele vai não estar prestando atenção no que ele está fazendo. Logo, a possibilidade de sair um pão ruim fora da receita é grande. Tu não vai dirigir uma patrola ou conduzir uma van com a cabeça cheia de coisa ruim, porque logo tua condução vai ser uma condução ruim. Entendeu? Só estou dando exemplos, não estou dizendo que é tão importante quanto. Não, não vai trabalhar com algo que pode, de certa forma, espiritualmente falando, trazer algo mal para as pessoas ao teu redor, sabendo que, pô, tu tá com uma baixa autoestima no momento, ou tu tá com a tua paz de espírito abalada, tua energia tá ruim, sabe? Dá uma purificada, dá uma respirada, sabe? Tenta encontrar a paz de espírito de novo antes de tentar fazer qualquer coisa. Tá? Este vídeo aqui no final eu tô mostrando a foto das minhas duas tábuas que eu tenho ali guardado faz anos que eu não mexo nelas. Até pensei em sortear uma ali no meu na minha página, dependendo se atingir um bom número de inscritos aqui no YouTube com o meu retorno, eu eu sorteio uma e vamos ver. A nível de decoração, elas são lindas, tá? Essas aqui eu mandei fazer, eu mesmo desenhei,
tá? Eu mesmo fiz os desenhos, eu mesmo fiz o projeto, fiz a caixinha por fora, o pêndulo, tudo, tá tudo lindo. Ela é muito linda, tá? Ela funciona? Não sei. Aí vai de cada um, certo? Minha a minha opção é, se tem como não utilizar, não utiliza, mas é um bom item de colecionador, tá? Desejo a todos uma boa semana iluminada. Pense em coisas positivas, certo? Sempre que se sentir mal, tenta pensar em alguma coisa boa, algum momento alegre, feliz. Não vamos deixar essa bola cair, digamos assim. Vamos seguir sempre em frente, como diz aquele desenho, para o alto e avante. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Fui!